Na zona mista, o Thiago Maia encontrou um bastidor muito importante, falou sobre a demissão de Magrão e disse aonde ele estava e como que ele descobriu que o Magrão tinha sido demitido do Internacional. Fernando também na zona mista pediu paciência para a torcida colorada, falou sobre a enervalência, o quanto era importante e por que a torcida tem que ter essa paciência com o atacante equatoriano. Bruno Tabata, primeira vez fazendo gol pelo Internacional, primeira vez jogando no estádio Beira-Rio, primeira vez na frente da torcida colorada e primeira vez na zona mista. Falou também sobre a vitória do Internacional, sobre o gol, sobre o que dá alívio, né? Como que o Inter fica tranquilo a partir de agora, como que tudo fica mais fácil. Bruno Gomes também falando como que foi atuar de lateral direito também, indo na mesma linha do Bruno Tabata, né, de um certo alívio que agora essa vitória que o Inter conseguiu ter dentro do estádio Beira-Rio contra a equipe do Juventude. No dia de hoje eu quero te trazer todas essas atualizações da zona mista colorada. Mas antes, roda a vinheta. Bom dia, colorados, tu tá assistindo esse vídeo pela manhã, eu tô gravando aqui no estádio Beira-Rio agora por volta da meia-noite. Eu fiz 2 vídeos porque era muito conteúdo para trazer. Ontem à noite a gente trouxe um vídeo trazendo detalhes, né, sobre o bastidor com a enervalência, sobre, né, a volta do Vitão, entrevista do Roger Machado. E nesse vídeo hoje eu quero te falar sobre tudo que aconteceu na zona mista do Internacional. Todos os jogadores do Inter que pararam para falar, porque não foram poucos. Foram 4 jogadores do Inter, Bruno Tabata, Fernando, Bruno Gomes, foram só alguns dos jogadores do Inter que pararam para falar e eu quero te trazer mais detalhes aqui no dia de hoje. Mas antes, deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa aqui também o sininho de notificações, que é sempre muito importante, tá bom? Deixa nos comentários também a tua opinião. O que tu achou do jogo do Inter? O que tu achou, né, sobre todas as informações que eu vou te trazer? Se tu concorda com os jogadores do Inter que passaram pela zona mista, sobre isso que eu vou trazer agora para vocês, tá bom? Começando então numa ordem cronológica. O primeiro a parar na zona mista do Internacional foi o Bruno Gomes, que atuou como lateral direito nessa vitória por 2-1 contra o Juventude. Segunda vez, inclusive, que ele faz isso. No jogo anterior, que foi no empate por 2-2 contra o Atlético Paranaense, no segundo tempo, ele entra no lugar do Igor Gomes como lateral direito. E, por óbvio, a pergunta primeira que ia ser feita para ele é como está sendo jogar de lateral direito? Como está sendo esta adaptação para ele? E segundo o Bruno Gomes, óbvio, ele nunca tinha feito isso na carreira, é algo muito novo para ele, mas por ser um atleta jovem, né, é um cara que tem até um cacuete, né, algumas vezes dentro da lateral direita conseguiu ali dar alguns espaços, né, algumas brechas para o Juventude, mas diante de todas as anomalias que esse jogo conseguiu trazer, fez um bom jogo. O Bruno Gomes disse que sempre está à disposição, né, para jogar de lateral direito, volante, primeiro volante, segundo volante, terceiro volante, enfim. E falou também, não quis falar muito sobre atuar como lateral direito, mas falou muito sobre a vitória. Que a vitória dá uma tranquilidade para a gente conseguir trabalhar no dia a dia. É muito melhor vencer o jogo, a gente chegar no treino e ter aquilo mais leve, né? Aquele corpo mais leve. Se falar, olha, venci o jogo, né? Estamos agora numa situação um pouco mais tranquila na tabela no Campeonato Brasileiro. O Inter tem 25 pontos, está 4 pontos em relação ao 17º colocado, que é o Corinthians, tem 4 jogos a menos ainda. Então, se tu for pensar, né, se desses 4 jogos o Inter vence 2, né, o Inter já fica, por exemplo, né, a 12 pontos em relação ao 17º colocado. Então, o Inter está hoje numa situação mais tranquila. E o Bruno Gomes disse que essa vitória era isso, que eles precisavam dessa vitória. O Inter não vencia 12 jogos do Campeonato Brasileiro e, segundo o Bruno Gomes, a vitória traria esse alívio. Foi exatamente o que aconteceu. Segundo jogador do Inter a parar dentro da zona mista foi o Thiago Maia. E aí o Thiago Maia trouxe alguns bastidores muito interessantes, né? Ele falou também sobre esse tom, né, que a vitória traz um alívio, mas ele contou um bastidor sobre a demissão do Magrão. Ele foi perguntado sobre como que ele foi pego, né, a demissão do Magrão, como que caiu para o vestiário essa notícia. E aí ele disse, olha, no dia eu nem descobri que ele tinha sido demitido, eu estava no doping, eu fui embora do doping, achei que nada tinha acontecido, e no outro dia pela manhã, quando eu estava indo para o treino, eu descobri, né, que o Magrão tinha sido demitido. Ou seja, o Inter não fez um comunicado, olha, estamos demitindo o Magrão no vestiário do Internacional após a reza, o Magrão está demitido. Isso não aconteceu, né? Pelo menos segundo o Thiago Maia não aconteceu. Ele foi pro doping, né? Teve aquela conversa final. Depois daquela conversa final, o Thiago Maia vai pro doping, né? Que sempre é um atleta selecionado, né, um atleta sorteado. Quando ele volta do doping, a maioria dos jogadores tinha ido embora, bom, não tinha nem a mais direção do Internacional. Ele sai do doping, vai para casa, dorme. No outro dia ele acorda e se depara que o Magrão tinha sido demitido.
mas ele disse que isso é normal, ele disse que ele, pegando um caso de exemplo, ele não sabe por quanto tempo ele vai jogar no Internacional e que essas transições são normal, é do futebol isso. Não quis nem sair em defesa do Magrão, nem sair contra o Magrão, mas só contou esse bastidor que realmente só ficou sabendo no outro dia. O que significa que a direção do Inter nem chegou a comunicar os jogadores sobre essa decisão. Outra situação que eu quero trazer para vocês também é sobre o Fernando. O Fernando, ele falou na zona mista do Internacional duas situações muito importantes. E uma delas é um bastidor, Ele falou sobre essa vitória também, que era uma vitória muito importante. Que inclusive quando ele disse, inclusive um bastidor dele mesmo, olha, quando o Juventude faz o primeiro gol, o Inter não consegue fazer, erra o pênalti. Eu falei, não é possível que a gente tá com tanto azar, o Fernando falando isso pra gente, não é possível que essa bola hoje não vai resolver entrar. Mas ele disse, e aí vai na mesma linha do que disse Thiago Maia e Bruno Gomes, que era uma vitória muito importante para trazer um alívio, todos os jogadores tentaram com vocês, que essa vitória vai trazer um maior alívio. E a partir disso que a gente consegue planejar ou prospectar que o Inter tem uma recuperação. Agora com os jogadores, teoricamente, no momento mais leve, eles vão conseguir performar um pouco melhor. Outra situação que eu quero te trazer sobre o Fernando ainda, ele falou sobre Ener Valencia. Ele disse, olha, eu tava torcendo muito pro Valencia acertar aquele pênalti, eu torço muito para ele, infelizmente ele acabou errando aquele pênalti, mas ele é um jogador muito importante para nós. Já é a segunda vez que alguém no Internacional fala isso. Ontem o Roger Machado falou isso na entrevista coletiva, disse que na reza pós-jogo, falou para todos os jogadores que o Valencia é um atleta muito importante para eles. E o Fernando falou disso também, que é um jogador muito importante e pediu uma coisa para a torcida do Inter. Pediu para o torcedor ter paciência. Pediu para o torcedor ter paciência com esta má fase do Ener Valencia e que logo ele vai voltar a fazer gols. Porque o Valencia é um jogador do Internacional, segundo o Fernando, é um jogador que veste a camisa do Inter e por isso precisa ser respeitado e precisa ter esta paciência por parte do torcedor colorado. O torcedor precisa entender que ele está numa má fase, ele sabe disso, mas ainda assim, segundo o Fernando, ele é um atleta muito importante, um jogador de seleção, um jogador de Copa do Mundo, um jogador que, se estiver no auge, vai ser muito interessante para o Internacional. E ele pediu para a torcida do Inter, fez esse pedido para a torcida ter paciência com o equatoriano. Agora a gente sabe, fica teu critério, inclusive, deixa a tua opinião sobre o caso do Ener Valencia. Tu concorda com o Fernando? Tu acha que ele precisa de paciência? Ou que nem o Roger disse, ele precisa de carinho? Ou tu já é daquela outra turma que diz que o Valencia tem que sair do Internacional, que o Inter tem que vender, que o Inter tem que se livrar? Deixa aqui nos comentários que eu quero também saber a tua opinião, tá bom? Mas mais ou menos foram assim, Foram isso que os jogadores do Internacional falaram na zona mista, além de Bruno Tabata, que falou sobre o primeiro gol, disse que inclusive, aquele gol com requinte de crueldade, perdeu o pênalti, conseguiu fazer na sobra. Falou também sobre essa chegada ao Internacional, que é um momento de transição na visão dele, não é um momento que o Inter tem uma fase ruim, mas é um momento de transição, porque tem muitos jogadores saindo, tem muitos jogadores chegando, e isso obviamente acaba acontecendo, esse momento de transição, segundo o Bruno Tabata, são momentos de altos e baixos. Mas o Tabata é um cara de muita personalidade, tá? Ele conversa com todo mundo, ele responde todo mundo, ele é perguntado sobre as situações, ele responde tudo com uma tranquilidade muito maior e ele tem perfil de liderança, tá? E aí eu trago um bastidor pra ti. Tabata é um jogador com perfil de liderança e fez, inclusive, uma boa partida aqui no estádio Beira-Rio. Foram 6 finalizações, um dos jogadores que mais finalizaram no Inter dos últimos 20 jogos que o Inter teve nesse Brasileirão, e um só jogo ele conseguiu fazer 6 finalizações. Isso é algo bem importante para um cara que chegou ontem quase dentro do Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero ter gostado. Volto logo mais, um grande abraço, valeu, falou e fui!